Brasília Capital Entrevista de hoje. Tenho a honra de receber a professora Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Professora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria já começar falando, obviamente, do tema da nossa entrevista, que é a aprovação da Lei de Licenciamento Ambiental na Câmara dos Deputados. Me chamou a atenção que o Observatório do Clima divulgou, né, um documento, uma nota dizendo que a mudança, como ela está hoje, a mudança na lei do licenciamento, representa o maior retrocesso ambiental legislativo desde a ditadura. Queria que a senhora explicasse por quê. Na verdade, a institucionalização da Política Nacional do Meio Ambiente veio com uma lei de 1981, no final da ditadura militar, mas que é considerada uma lei consistente do ponto de vista técnico da proteção do meio ambiente. Foi a lei que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que é composto pelos órgãos federais, estaduais e municipais que atuam nessa área. Criou o CONAMA, o conselho que tem uma importância enorme na produção da legislação ambiental, infralegal, né? E institucionalizou a licença ambiental no país como um todo, no seu artigo 10º. É onde nós temos até hoje, porque nós não temos uma lei de licenciamento. O licenciamento surgiu em leis estaduais final da década de 60, começo da década de 70, e nos estados mais industrializados, mas valendo para o país como um todo, ele veio com a lei de 1981. Então, a frase é nessa perspectiva. Depois da criação da licença ambiental valendo para o país como um todo, e depois da institucionalização do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nesse período todo não teve um ataque tão forte, tão doloroso, uma proposta com tantos retrocessos como essa que foi votada. Professora, o Brasil está se preparando para receber a COP30 em Belém. Como que o anfitrião de um conselho, para debater a preservação ambiental vai se apresentar aos demais participantes com uma lei recém-aprovada, o tamanho abertura, né, para devastação da natureza? Olha, essa aprovação com certeza vai fragilizar a posição do Brasil na perspectiva de liderança, né? Porque a liderança, o próprio presidente Lula usa essa frase, que nós temos que liderar pelo exemplo sempre, né? A liderança lidera pelo exemplo. E a aprovação de uma lei, de um tema tão importante, com tantos retrocessos, vai sim fragilizar, tem esse poder, né? Porque a licença ambiental é o principal instrumento para a prevenção de danos da política nacional do meio ambiente. Ela vem junto com a avaliação de impactos ambientais, na verdade é uma dupla, né? Porque o procedimento burocrático em si é o licenciamento, mas a análise que se faz, que é a avaliação de impactos ambientais, ela é o que realmente importa, e a lei está incluindo tudo junto, né? É. O processo administrativo e a análise que se faz nele, né? Nós não sabemos ainda a repercussão, mas o país está retrocedendo muito fortemente em termos de controle ambiental, em termos de proteção do meio ambiente, a aprovação dessa lei. Nós não podemos afirmar que é culpa do presidente Lula, mas vai afetar a atuação do presidente, da equipe que está liderando as negociações internacionais, no Itamaraty, no Ministério do Meio Ambiente e em outros órgãos. Não é culpa do presidente Lula, é o Congresso que trouxe esse retrocesso, mas o Executivo atuou, na minha opinião, com um empenho aquém do necessário para barrar isso no Congresso. Nós sabemos que no presidencialismo de coalizão hoje, ele virou, nem pode mais ter esse nome,
virou presidencialismo de confronto, né? As coalizões políticas hoje viraram brigas polarizadas, então a coisa está muito complicada de forma geral, e não só em meio ambiente, mas o governo, a impressão que dá, ele demorou para entender a gravidade. Esse processo é muito antigo, o processo que gerou essa lei. Desculpa interromper, Lei né? não, Mas será que a senhora Oi. está falando do executivo como um todo? A impressão que dá é que a ministra Marina Silva virou uma voz isolada dentro do governo, porque ela fala, por exemplo, nós tivemos dois episódios tristes dela ter sido maltratada, uma espécie de misoginia até no Congresso Nacional. Não seria o isolamento da ministra que estaria se- sendo comprovado agora diante dessa aprovação e desse retardo do governo em reagir? Bom, a ministra, ela deveria ter mais espaço no governo do que tem. Ela tem parcerias. Tem parceria, por exemplo, com o ministro Haddad. O ministro Haddad está liderando esforços grandes de captação de recursos para o Fundo Clima, de regulamentação da lei do mercado de carbono. A ministra também tem parcerias com Ciência e Tecnologia, com o Ministério dos Povos Indígenas, então não há isolamento pleno, mas a ministra deveria ter mais força no governo como um todo. As divergências entre o Ministério do Meio Ambiente e a área de infraestrutura, elas são históricas, mas nesse governo realmente a cisão está bem clara, né? Então, nós temos divergências sistemáticas, por exemplo, entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, desde o início do governo. Então, haveria necessidade de uma maior articulação e de um reforço, maior, reforço assim, claro, no sentido de cumprimento das promessas do presidente Lula quando ele foi eleito, né? O presidente Lula, no primeiro dia de governo, assinou atos administrativos sobre a organização dos ministérios e decisões ambientais. Então, o presidente Lula iniciou o governo com uma série de promessas no campo da política ambiental. Hoje nós temos que cobrar o cumprimento de parte dessas promessas. Algumas foram, sim, observadas, né? Então, o controle do desmatamento está mais intenso, os números em termos de desmatamento melhoraram, né? Isso é trabalho da ministra Marina e sua equipe, principalmente. Nós temos mais recursos no Fundo Clima, mas nós temos também conflitos que têm que ser expostos, né? Então, a proposta do governo, por exemplo, de intensificar a produção de petróleo e muito, né, em plena crise climática, ela é contraditória, evidentemente contraditória, né? E não é só a discussão do Bloco 59 na Foz do Amazonas, né? A discussão de expansão da produção de petróleo. O Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo, quer se tornar o quarto, por aí, quer competir lá com a Arábia Saudita em plena crise climática. Não faz sentido. Esse é só um exemplo, né? Ou a tentativa de viabilizar mesmo o asfaltamento do trecho do meio da BR-319, é outro exemplo. Esse asfaltamento ele vai multiplicar várias vezes o desmatamento no estado do Amazonas, que é um estado com vegetação protegida, né, preservada até hoje. Vai virar mais próximo do estado do Pará. Então, tem contradições, que têm que ser expostas, que têm que ser debatidas, né? Mas não dá para falar que é só a ministra Marina contra o restante do governo, é mais complexo do que isso. Perfeito. Professora, queria voltar um pouquinho à questão específica do licenciamento, né? A senhora deu um panorama geral sobre essa situação na política ambiental. Quem defende essa nova lei que foi aprovada no Congresso justifica que tornaria o processo de liberação da licença mais rápido
que hoje seria muito demorado, que alguns empreendimentos demoram até 20 anos para receber esse licenciamento. Só que, por outro lado, o Observatório do Clima, a senhora até, né, assinou uma nota técnica em maio, em meio às discussões no Senado na época, em que diz exatamente o contrário, né, que isso vai acabar impulsionando a judicialização. Existem outros pontos dessa lei também, além desse que a senhora, como a senhora disse antes da entrevista, antes da gente começar aqui, pontos inconstitucionais da lei? Olha, a lei, ela, na maior parte dos seus dispositivos, ela tem inconstitucionalidades. Quando nós retiramos tudo o que é inconstitucional ou que agride fortemente a política nacional do meio ambiente, sobra muito pouca coisa. Sobra, por exemplo, o conteúdo do EIA-RIMA, mas esse conteúdo é baseado numa resolução do CONAMA, é quase cópia. Então, a lei, quando nós eliminamos os problemas graves, jurídicos e técnicos, ela implode, né? Quais são esses problemas? Bom, é a opção por um número extenso de isenções de licença, mesmo de empreendimentos impactantes, com redações genéricas, como melhoramento de infraestruturas pré-existentes, não tem licença. Isso pode querer dizer qualquer coisa, de um bueiro numa rodovia, a uma ao asfaltamento do trecho da BR-319, que vai explodir com o desmatamento na região, né? Então, em termos genéricos, eles estabelecem licenças isenções de licenças bastante problemáticas, mas o que chama a maior atenção é a força que foi dada é o único tipo que não tem estudo ambiental prévio apresentado pelo empreendedor, que é a licença por adesão e compromisso. Ela é adotada por alguns estados, no IBAMA não se adota, não tem legislação federal sobre isso, mas ela é basicamente um apertar de botão em que a licença sai impressa e fica tudo na autodeclaração do empreendedor. O Supremo já falou, chama LAC, licença por adesão e compromisso. O Supremo já falou que esse tipo de licença só pode ser aplicado para pequenos empreendimentos e de baixo potencial poluidor, mas a lei estende para a maior parte dos processos de licenciamento. O IBAMA não é tão afetado assim, porque o IBAMA mexe com mega empreendimentos, mas os estados, que são os grandes licenciadores do país, eles raramente lidam com processos com a EIA-RIMA. O EIA-RIMA, ele pega uns 10% dos processos nos entes subnacionais. E tudo que não tem EIA-RIMA, na prática, vai poder ser essa licença autodeclaratória. Isso significa o país voltar a um estágio de descontrole ambiental anterior a 1981, né? A época em que lá em Cubatão, que era chamado Vale da Morte, crianças nasciam anencéfalas porque as mães estavam contaminadas por poluição industrial. Era esse o mundo pré-licença ambiental, né? Quando a gente transforma tudo num apertar de botão, achando que depois os órgãos vão fiscalizar, a gente está gerando potencial para esse tipo de situação, né? Porque os órgãos não vão nem ler os relatórios de caracterização dos empreendimentos. Está escrito na lei que é por amostragem. O país não vai saber o que está acontecendo. Nós estamos falando de uma legislação que vinha crescendo, de aperfeiçoamento, e mesmo sendo violada, mas desde 1981 o Brasil adere a essas questões mundiais, como o Acordo de Paris, e tudo isso vinha crescendo, mas houve um lapso aí que foram os 4 anos do governo Bolsonaro, né? Que é aquela passar a boiada. Como é que a senhora vê o malefício causado por aquela gestão na questão ambiental no Brasil? Bom, o período Bolsonaro foi um período claro do que a literatura chama de policy dismantling, desmantelamento de política pública ativo, na modalidade ativa. Significa que o governo agiu intencionalmente para destruir
para desestruturar a política ambiental e outras políticas públicas, né, como cultura e outros temas. Saúde. Eles fizeram, saúde ainda o SUS, a existência do SUS garantiu resistência, né? A A pandemia institucionalidade do salvou o SUS é SUS. que garantiu resistência. Por aí. Ficou claro que quem estava fazendo, quem estava protegendo a população era o Era o SUS, né? SUS. Nacionalidade consolidada ao longo dos anos e federativa e integrativa salvou o SUS. Aí o que aconteceu na política ambiental no período Bolsonaro? Muitas coisas foram paralisadas. Então, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, por exemplo, o PPCDAN, que vem desde 2004, foi na prática assim, deixou de funcionar. O IMA continuou fazendo algumas fiscalizações ambientais, mas o plano, como plano, deixou de funcionar. O Fundo Amazônia ficou com dinheiro paralisado na conta, mais de 3 bilhões de reais sem uso, só paralisado na conta, rendendo juros, né? Sem aplicar em projeto nenhum. Eles realmente, por dentro, né? Eles não extinguiram o Ministério do Meio Ambiente, mas por dentro eles paralisaram a política ambiental e editaram muitos decretos, instruções normativas, portarias que flexibilizando as regras. Eles não conseguiram fazer as mudanças no Congresso, eles até tentaram algumas, mas não conseguiram, e aí optaram pelas boiadas, né, por tratorar no nível infralegal. Realmente foram anos assim terríveis para a política ambiental, que mesmo assim combalida, machucada por esses 4 anos, resistiu de alguma forma. E o governo Lula III, desde o início, tentou, na parte de organizacional, ele recuperou, né? Botou meio ambiente em vários ministérios, mesmo que a gente saiba que, na prática, os maior parte dos ministérios não ligam muito para isso, que quem atua mesmo é a ministra Marina e sua equipe, mas o governo Lula colocou meio ambiente nos ministérios, retomou os planos de controle do desmatamento, está tentando trabalhar, né? Temos contradições que têm que ser cobradas, mas está tentando reconstruir. Mas, realmente, os 4 anos de governo Bolsonaro foram uma tragédia do ponto de vista da política ambiental. Eles têm um negacionismo, o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, eles têm um negacionismo que é um negacionismo que ele vai além de negar mudanças climáticas, ele nega a importância da política ambiental também. Eles A acham que não serve ciência, para né? nada. A ciência. Negam a ciência. Negam a ciência. E tudo isso está interrelacionado. Está interrelacionado. Absurdo. Professora, queria também entrar num outro ponto aqui em relação ao debate que se teve durante muito tempo no Congresso, voltando um pouquinho para a questão do licenciamento. Inicialmente, o projeto começou a tramitar em 2004 e, inclusive, com o apoio dos ambientalistas, mas ao longo desse processo, até que fosse aprovado, houve muitas mudanças. Por que que a senhora, como é que a senhora avalia ou por que que existem opiniões tão divergentes quanto a esse assunto do licenciamento? E emendando uma segunda pergunta, existe uma forma da gente aliar a preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico sem ser nesses termos que está sendo proposto nessa nova lei de licenciamento? Bom, eles não estão aliando nada, né? Eles estão tirando a proteção ambiental e o controle ambiental. Então, querem um crescimento econômico, porque isso não merece chamar a palavra, não merece chamar de desenvolvimento, né? Desenvolvimento implica a proteção ambiental dentro dele, né? Então, o que eles estão fazendo não é conciliar, né? Lógico que existe, e isso vai muito além da questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele precisa ser aperfeiçoado, ele realmente, em alguns casos, demora demais, não 20 anos, isso eu não me lembro de nenhum processo demorando tanto, mas demora por diferentes motivos, e muitas vezes
a demora não é devida, não pode ser imputada ao órgão ambiental. Vou pegar um caso que eu mesma mencionei, do asfaltamento do trecho do meio da BR-319. Quando eu estava no IBAMA, isso já estava lá, e durante 10 anos o DENIT não entregou o estudo prévio de impacto ambiental para o processo poder correr. Estava paralisado porque o empreendedor não entregou o estudo. Esse processo começou muitos anos atrás e o EIA-RIMA foi devolvido porque não analisava com atenção a questão do desmatamento, que é o principal impacto da obra. E durante uma década, o DENIT não entregou esse estudo. Não é a culpa do IBAMA essa década. O empreendedor não entregou estudo. Por que não entregou estudo? Provavelmente porque a maior parte da carga na região corre pela hidrovia do Madeira. Então, essa estrada, ela não a questão não é, essencialmente econômica, é mais de ligação entre Manaus e Porto Velho mesmo, de integração regional e não transporte de carga. Então, muitas vezes, nós temos nos órgãos ambientais, os órgãos ambientais recebem estudos muito deficientes, muito deficientes. Então, essa é uma das causas. Outra causa, os órgãos ambientais não têm gente para analisar todos os processos. Hoje, a carteira de empreendimentos do IBAMA é mais de 4.000 empreendimentos, e eles têm menos de 300 analistas que se dedicam ao licenciamento no país como um todo, né? E os órgãos ambientais estaduais estão numa situação muito pior do que a do IBAMA em termos de equipe, né? Então, tem uma série de problemas que vão além daquilo que está ao alcance dos órgãos ambientais resolverem, né? E a solução que foi dada no processo, essa lei que foi, que não é ainda uma lei porque não passou por sanção, né? Esse projeto que foi aprovado, ele, na verdade, vai gerar mais demora, porque tem tantas inconstitucionalidades que tudo vai caminhar para a judicialização. Pois é, professor, eu queria aproveitar essa sua fala para perguntar assim, e antes da sanção do presidente existem os lobbies, né? Quer dizer, as pessoas que são contrárias à proposta aprovada pela Câmara e pelo Congresso vão fazer pressão para que o presidente vete. Do outro lado, as outras vão tentar fazer com que ele sancione. E o Observatório do Clima, qual é a postura, como é que vocês pretendem agir até que saia essa decisão do Palácio do Planalto? A posição do Observatório do Clima é pelo veto integral à lei. Bem clara. Não tem solução. Se forem feitos vetos de dispositivos específicos, a lei vai continuar muito ruim, porque a essência dela é toda no sentido de implosão do licenciamento, de olhar o licenciamento como uma barreira que tem que ser afastada. Então, essa é a lei da não licença e do autolicenciamento. Não dá para estender o autolicenciamento, o licenciamento apertando o botão, para a maior parte dos empreendimentos. Assim como não dá para aceitar a licença ambiental especial, vinda por proposta do senador Alcolumbre, que cria, na verdade, uma modalidade de licença por pressão política. Aquilo que o Conselho de Governo determinar que é estratégico para o país vai passar a ter licenciamento numa fase única e com regras muito simplificadas, inclusive grandes hidrelétricas, um Belo Monte da vida, por exemplo, né? Então, realmente o texto, estruturalmente, ele traz muito retrocessos. Existir uma lei de licenciamento ambiental no país seria importante, porque nós temos só um artigo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, várias resoluções do CONAMA e legislação estadual que muitas vezes conflita com a legislação nacional. Então, seria bom ter uma lei de licenciamento? Seria, mas com essa lei não tem nem como conversar, essa é a posição do observatório e se for sancionada, certamente o observatório estará entre as organizações que vão atuar no sentido de garantir judicialização. Professora, eu queria agradecer e eu queria passar a palavra para o Tarso, se ele ainda tem alguma pergunta, mas de minha parte, só agradecimento Eu que agradeço. e foi muito bom conversar com a senhora. Eu que agradeço. Tarso, fique à vontade.
Professora, reforçando aqui os agradecimentos do Orlando, queria fazer só uma última provocação. A senhora citou, né, ao longo dessa entrevista como exemplo de algumas divergências, digamos assim, em relação à política pública, a questão da exploração da foz do Amazonas, né, da margem equatorial. A senhora, como ex-presidente do IBAMA, sabe a pressão política também que existe em torno do órgão, né? Recentemente, o próprio presidente Lula, em fevereiro deste ano, disse que o órgão estava, aspas, num lenga-lenga em relação à licença à Petrobras para exploração. Em junho, ele voltou a falar também, defendendo a exploração de petróleo e gás natural, dizendo que o mundo ainda não está preparado para viver sem o petróleo. Para encerrar, eu queria que a senhora só me dissesse se a senhora acha que existem contradições em relação à política ambiental que o governo prega e a sua opinião, como uma ex-presidente do IBAMA, uma pesquisadora no assunto ambiental, se essa exploração de fato mais ajuda ou atrapalha o Brasil. Bom, o Brasil não precisa da exploração na bacia sedimentar da foz do Amazonas para sua demanda interna. Hoje, o Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo, e um pouco mais de 50% da sua produção de petróleo é exportada. Se nós gerenciarmos demanda, nós temos petróleo suficiente para nosso suprimento. Nós não estamos defendendo acabar a exploração de petróleo amanhã, mas nós defendemos que não devem ser abertas novas fronteiras de exploração, como a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, outras áreas na margem equatorial e também, por exemplo, a bacia de Pelotas, lá embaixo, né, que eles estão pretendendo explorar com intensidade. O mundo precisa caminhar para a descarbonização, precisa ter cronogramas sérios de eliminação da dependência dos combustíveis fósseis. O Brasil, ele não depende, por exemplo, de carvão mineral, mas apostar na expansão do petróleo, como se o petróleo fosse solucionar os problemas brasileiros, é um equívoco histórico, é uma opção olhando para o passado. O mundo vai ter que diminuir o uso de petróleo por uma questão de sobrevivência, né? A queima dos combustíveis fósseis responde por cerca de 80% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. No Brasil, em grande parte, nosso problema é desmatamento, gerando gás de efeito estufa, mas o petróleo que nós exportamos vai ser queimado em algum lugar e contribuir para o aquecimento global. Eu considero a proposta de expansão de petróleo, e não só a questão do Bloco 59, o principal equívoco do ponto de vista da política ambiental que o governo Lula está consolidando. Professor, eu tinha encerrado minha participação, mas essa última pergunta do Tarso e a sua resposta me fizeram pensar aqui. O que a senhora sugeriria, então, como alternativas de energia limpa para o Brasil não explorar o petróleo, por exemplo, o álcool, a energia solar? Nossa matriz elétrica ela é bastante calcada em renováveis. Nós temos problemas socioambientais relacionadas às hidrelétricas, ou mesmo a questão dos empreendimentos eólicos também estão com problemas sociais, mas nós temos que atacar esses problemas, resolvê-los e usar aquilo que o país tem como um trunfo, na verdade, né? Nós temos sol, nós temos vento, nós temos rios, né? Em termos de produção de energia elétrica, nossa produção já é baseada em renováveis, né? Temos problemas de dependência de petróleo e de combustíveis fósseis na parte principalmente de transportes, né? Nossa matriz rodoviarista, nós usamos muito diesel, né? Então, nós temos que ter solução, principalmente para o transporte de carga. Nas cidades, a solução é transporte público na veia, né? De preferência eletrificado, mas nas cidades a solução é transporte público. No transporte de carga, nós dependemos muito de diesel. Aí o caminho são os biocombustíveis, nas suas variadas formas, e ter cronogramas claros nesse sentido. Então, nesse quadro geral, o Brasil tem privilégios,
E o Observatório do Clima entende que nós, entre as grandes economias do mundo, o único país que consegue chegar à situação de carbono negativo antes de 2050, a nossa aposta é 2045, é o Brasil. Nós temos que aproveitar isso e caminhar na linha da descarbonização para que possamos exercer esse papel de liderança aí sim, agindo pelo exemplo, né? E é essa a nossa defesa. Nós chamamos essa proposta de Estratégia Brasil 2045. É nesse sentido, do Brasil se tornar, entre as grandes economias do mundo, o primeiro país a chegar à situação, conseguir chegar ao status de carbono negativo. Mais do que carbono neutro, carbono negativo. Perfeito, professora. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pela sua atenção e pela entrevista esclarecedora. Obrigado mais uma vez. Abraço, gente.